Boa noite, nobres edis, senhoras vereadoras e internautas que nos assistem pela TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Edivane de Fátima Azevedo. Presente. João Antônio Domingues dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Poli Simão. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal e regimental e fundamentado no princípio da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos o favor que fiquem em pé para ouvir um trecho da Bíblia Sagrada e peço à primeira secretária que faça a leitura. Porque tudo que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Deus abençoe essa sessão. Dando prosseguimento, peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do dia 7/4 de 2020. Ata da sessão ordinária do dia 7 de abril. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de consultar os plenários para dispensa da ata ou aprovação, já que você essa casa de lei. Através do requerimento verbal feito pelo vereador Joel, eu consulto o plenário para a dispensa da leitura da ata. Quem concordar permaneça sentado, quem discordar que se levante. Dispensa da leitura da ata está aprovada. Coloco em seguida a ata em votação. Quem concordar permaneça sentado, quem discordar que se levante. A ata da última sessão ordinária do dia 7/4 de 2020 está aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura das matérias em pauta. Matérias do Executivo. Ofício número 87 de 2020 da Prefeitura Municipal de Peró, referente ao ofício especial protocolado, número 1711, também de 2020. Ofício número 87 de 2020. Excelentíssimo senhor Sérgio Poli Simão. Ilustríssimo senhor, considerando o ofício encaminhado por Vossa Senhoria, em razão de pesquisa realizada nas redes sociais sobre a entrega de cesta básica em substituição à merenda escolar, Marmitex, para colaborar com as famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de ensino e manter as pessoas em casa, serve o presente para esclarecer as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo município de Iperó. Como é de conhecimento do nobre Dil, o mundo tem enfrentado as consequências da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. E no âmbito do município de Iperó, a situação não é diferente, de modo que diversas iniciativas em diferentes segmentos são necessárias para minimizar a crise vivenciada. Na área da educação, conforme decreto número 1998, de 31 de março de 2020, estabelecemos que, no período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia do Covid-19, forneceremos kits de alimentação, marmitex e fruta aos alunos da rede. Iniciamos a entrega das refeições na data de ontem, 6 de abril, e atendemos a 1.012 alunos nos 5 pontos de distribuição. Já na data de hoje, foram entregues 1.219 refeições, um aumento de 207 unidades de um dia para o outro, que demonstra a boa adesão e credibilidade no serviço disponibilizado. Nos 2 dias em que o serviço foi implementado, não tivemos ocorrências que possam tornar inviável a entrega das refeições, na forma implementada pelas seguintes razões. A. Horário de entrega no período de 10 e 13 horas, em 5 pontos diferentes da cidade. B.
O acesso das pessoas é gradativo. C. Na entrega, os pais e alunos que vão retirar as refeições recebem a devida higienização com álcool em gel. D. As equipes de entrega e as merendeiras recebem todos os equipamentos de segurança sanitária. E. Não há aglomeração de pessoas nos pontos. F. Com o período amplo de entrega, os próprios pais têm ido aos poucos e de forma consciente fazer o levantamento das medidas adotadas no município, que já implementaram o serviço e optamos pela entrega da merenda após avaliar todos os aspectos dessa ação junto às secretarias de Assistência Social, Educação, Governo e Saúde, em especial os de Segurança Alimentar e Proteção Social. Dessa forma, a iniciativa considerou a. Os recursos disponíveis, b. O atendimento mais amplo, c. O valor nutricional das refeições para garantir a saúde e defesa dos alunos, em especial aqueles residentes nas comunidades com mais fragilidade, d. Evitar a perda de gêneros alimentícios e. Não comprometer ainda mais a renda dos produtores rurais. F. Reduzir os impactos econômicos para os colaboradores do serviço. Importante destacar em especial que esses alunos já recebiam a merenda escolar na unidade conforme as necessidades nutricionais e que a opção da Marmitex é entregar uma refeição reforçada que muitas vezes, diante de toda essa crise, não é possível no âmbito familiar. O peso maior da decisão foi garantir um reforço proteico, seguindo as orientações de nossos técnicos e a per capita indicada. Destaco ainda que o nobre vereador e demais edis podem ter sido indagados sobre a quantidade de refeição entregue no primeiro dia, a qual foi devidamente reforçada, inclusive com o aumento do valor per capita para suplementar as necessidades nutricionais. Sem prejuízo, outras medidas estão em andamento para fornecimento de kits de alimentação e kits de higiene, acompanhados de álcool em gel, de uma doação que temos em andamento e de máscaras produzida pelo Fundo Social de Solidariedade para as famílias em vulnerabilidade social. Ação que deve ser divulgada em breve pelo município, sem prejuízo da continuidade do fornecimento das merendas. Nesse contexto, trabalharemos com duas frentes de atuação de iniciativa exclusiva do município para reforçar as famílias iqueroenses. Nesse período, esperamos que essas medidas possam ser reforçadas por outras iniciativas dos governos do Estado e Federal. Nessa data, o governo do Estado também anunciou o programa Alimento Solidário, que distribuirá aos 645 municípios do Estado de São Paulo 1 milhão de cestas a partir do dia 17 de abril. Segundo anunciado, a cesta será reforçada e atenderá as famílias inscritas no Cadastro Único, CAD Único, do Governo Federal. São famílias inscritas em Programa de Assistência Social e Transparência de Recurso. Não temos detalhes sobre a data de entrega e demais especificações do programa, mas certamente seremos contemplados e, então, teremos mais uma medida para enfrentamento da pandemia, que, conforme dados mundiais, também deve ser enfrentada no âmbito social. Logo, conforme comunicados já divulgados, trabalhamos em diversas frentes para atender a todos os segmentos de acordo com os recursos que existem para cada área, educação, social, saúde, etc., sempre com cautela e responsabilidade da melhor forma dentro das nossas possibilidades e limitações legais. Renovo os protestos de estima e consideração, mantendo nossas equipes à disposição para esclarecimentos complementares se forem necessários. Vanderlei Polizeri, Prefeito Municipal. Ofício número 88 de 2020 da Prefeitura Municipal de Iperoá, referente ao ofício especial, protocolo número 1716, também de 2020. Ofício número 88 de 2020.
e o senhor Walter Rodrigues Vieira. Ilustríssimo senhor, considerando o ofício encaminhado por Vossa Senhoria para colaborar com as famílias em situação de vulnerabilidade social com a distribuição de cestas básicas, serve o presente para esclarecer as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo município de Peró. Como é de conhecimento do nobre edil, o mundo tem enfrentado as consequências da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. E no âmbito do município de Peró, a situação não é diferente, de modo que diversas iniciativas em diferentes segmentos são necessárias para minimizar a crise vivenciada. Na área da educação, conforme decreto número 1998, de 31 de março de 2020, estabelecemos que, no período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia do Covid-19, forneceremos kit de alimentação, marmitex e fruta aos alunos da rede. Iniciamos a entrega das refeições na data de ontem, 6 de abril, e atendemos a 1.012 alunos nos 5 pontos de distribuição. Já na data de hoje, foram entregues 1.219 refeições, um aumento de 207 unidades de um dia para o outro, que demonstra a boa adesão e credibilidade no serviço disponibilizado. Nos 2 dias em que o serviço foi implementado, não tivemos ocorrências que possam tornar inviável a entrega das refeições, na forma implementada pelas seguintes razões: a. Horário de entrega é no período de 10 e 13 horas, em 5 pontos diferentes da cidade. B. O acesso das pessoas é gradativo. C. Na entrada, os pais e alunos que vão retirar as refeições recebem a devida higienização com álcool em gel. D. As equipes de entrega e as merendeiras recebem todos os equipamentos de segurança sanitária. E. Não há aglomeração de pessoas nos pontos. F. Com o período amplo de entrega, os próprios pais têm ido aos poucos e de forma consciente fazer a retirada. Vão até a unidade, retiram a refeição e retornam para suas casas. Fizemos um levantamento das medidas adotadas no município, que já implementaram o serviço, e optamos pela entrega da merenda após avaliar todos os aspectos dessa ação junto à Secretaria de Assistência Social, Educação, Governo e Saúde, e em especial os de Segurança Alimentar e Proteção Social. Dessa forma, a iniciativa considerou a. Os recursos disponíveis, b. O atendimento mais amplo, c. O valor nutricional das refeições para garantir a saúde e defesa dos alunos, em especial aqueles residentes nas comunidades com maior fragilidade. D. Evitar a perda de gêneros alimentícios. E. Não comprometer ainda mais a renda dos produtores rurais. F. Reduzir os impactos econômicos para os colaboradores do serviço. Importante destacar, em especial, que esses alunos já recebiam a merenda escolar na unidade conforme as necessidades nutricionais e que a opção da marmitex é entregar uma refeição reforçada que muitas vezes, diante de toda a crise, não é disponível no âmbito familiar. O peso maior da decisão foi garantir um reforço proteico, seguindo as orientações de nossos técnicos e da per capita indicada. Destaco ainda que o nobre vereador e demais edis podem ter sido indagados sobre a quantidade de refeições entregues no primeiro dia, a qual foi devidamente reforçada, inclusive com o aumento do valor per capita para suplementar as necessidades nutricionais. Sem prejuízos, outras medidas estão em andamento para fornecimento de kit alimentação e kit higiene para as famílias em vulnerabilidade social. Ação que deve ser divulgada em breve pelo município, sem prejuízo da continuidade no fornecimento das merendas, marmitex. Nesse contexto, trabalharemos com 2 frentes de atuação de iniciativa inclusiva do município para reforçar as famílias iperoenses. Nesse período, esperamos que essas medidas possam ser reforçadas por outras iniciativas dos governos do Estado e Federal. Nesta data, o governo do Estado também anunciou o programa Alimento Solidário, que distribuirá aos 645 municípios do Estado de São Paulo
1 milhão de cestas a partir do dia 17 de abril. Segundo anunciado, a cesta será reforçada e atenderá as famílias inscritas no Cadastro Único, CAD Único, do Governo Federal. São famílias inscritas em programa de assistência social e transferências de recurso. Não temos detalhes sobre a data de entrega e demais especificações do programa, mas certamente seremos contemplados e então teremos mais uma medida para enfrentamento da pandemia, que, conforme dados mundiais, também deve ser enfrentado no âmbito social. Logo, conforme comunicados já divulgados, trabalhamos em diversas frentes para atender a todos os segmentos, de acordo com os recursos que existem para cada área, educação, social, saúde, etc., sempre com cautela e responsabilidade da melhor forma dentro de nossas possibilidades e limitações legais. Renovo os protestos de estima e consideração, mantendo nossas equipes à disposição para esclarecimentos complementares que forem necessários. Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. O ofício número 89 de 2020, da Prefeitura Municipal de Iperó, referente ao ofício especial das escolas. Serve o presente para esclarecer que a verba destinada a este fim somente poderá ser aplicada nos serviços de merenda e, eventualmente, no transporte escolar. Por tal razão, ainda que o município de Iperó não tivesse aplicando os recursos com a entrega de refeições, marmitex, conforme divulgado recentemente, a destinação da verba para a manutenção das unidades não seria possível. Não obstante, estamos avaliando outras alternativas para aproveitar o momento de quarentena e realizar os reparos nas unidades escolares, os quais também entendemos necessários. Inclusive, temos algum deles já em andamento e outros previstos. Para tanto, poderemos aplicar os recursos que seriam destinados ao transporte escolar, já que, nesse caso, existe previsão legal para o remanejamento das verbas para outras finalidades, como sugerida por Vossa Senhoria. Tudo isso porque, apesar de parte do transporte escolar ser custeada com verba do governo do Estado, anualmente o município, ao final de cada ano letivo, acaba por complementar com cerca de 300 a 400 mil reais o serviço. Logo, conforme comunicados já divulgados, trabalhamos em diversas frentes para atender a todos os segmentos com os recursos que existem para cada área, educação, social, saúde, etc., sempre com cautela e responsabilidade da melhor forma dentro de nossas possibilidades e limitações legais. Renovo os protestos de estima e consideração, mantendo nossas equipes à disposição para esclarecimentos complementares que foram necessários. Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Passaremos agora à leitura das matérias do Legislativo. Indicações do número 168 ao número 174 de 2020. Indicação 168 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente para a realização de recapeamento e manutenção de possíveis vazamento de água da rua Antônio Andrade, no bairro Portal de Iperó. Vereador Benildo Santos Ribeiro. Indicação 169 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente para a colocação de mais um container de lixo na Avenida Emílio Guazelli, próximo ao número 715, em frente à rotatória, sentido Capela do Alto e Sorocaba. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 170 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente para a realização de restauração da passagem em frente à delegacia, acesso para a rua José Calixto, no bairro Novo Horizonte. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 171 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente, reforçando as indicações 06 de 2017,
número 89 de 2017, número 90 de 2017, número 141 de 2017, 660 de 2018 e 038 de 2019, que solicita a construção de lombadas nos locais descritos a seguir: no bairro Jardim Monção, extensão da Avenida Carlos Oetter, extensão da Avenida Augusta, Rua Borba Gato, altura do número 412, Avenida José Rocha, altura do número 109, número 340 e número 483, e no 750. Rua Bartolomeu Bueno da Silva, altura do número 554, Rua Bandeirantes, altura do número 201, e Rua Paraná, altura do número 382. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 172 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente, reforçando a indicação número 37 de 2019, para a construção de lombada na extensão da Avenida Paulo Burrol, no bairro Campos Vilheta. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 173 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente para a realização de troca de lâmpadas queimadas nas ruas do estado a seguir: no bairro Jorge Wetter, Rua Amador Bueno, próximo ao número 71, Rua Fernão Dias Paes Leme, em frente ao número 121, e Rua Antônio Raposo Tavares, próximo ao número 177. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 174 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a realização de troca de lâmpada queimada na Rua Paulo Burrol, em frente ao número 38, bairro Campos Vilheta. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Informo que todas as indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo. Prosseguindo com o expediente, peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para uso da tribuna. Peço ao vereador João Antônio que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, vereadora Idivani, vereadora Valéria, internauta que nos assiste pela TV Câmara. Sabe que estamos fazendo a sessão fechada. Então, eu quero, nesse momento, agradecer à Prefeitura Municipal aí, atendendo aí os pedidos dos vereadores aí, sobre a alimentação das crianças aí, dando alimentação das crianças nas escolas, e também cesta básica. O Fundo Social também está trabalhando bem aí, esse emergencial aí do governo, R$600 aí, Gualapac. Quero falar muito obrigado a Gualapac e por Jacoel, que Deus para nós, para a nossa população. Senhor presidente, eu vou falar sobre a minha indicação número 169. Essa indicação, quando fui abastecer aqui no posto da rotatória Sorocaba e Peró Capela do Alto, fui cobrado por um dos comerciantes que para instalar mais um contêiner de lixo, porque só existe um contêiner de lixo ali. Então não está dando conta. Então, para colocar mais um contêiner de lixo. Os lixos estão ficando fora, né? O contêiner enche, os lixos estão ficando fora, estão ficando no chão. E me questionou por que uma entrada de uma cidade que tem bastante comércio, certo? Agora com um posto de gasolina novo que foi instalado ali, certo? Então precisa ter, tipo assim, eles quis dizer, que questionando, para colocar, para não ficar o lixo exposto à população que ali, certo, faz a rotatória, vai para Sorocaba, Capela do Alto, Tatuí. Então, com um posto
bonito que ficou, o comércio dali é bem, tem farmácia, tem casa de material de construção. Então precisa de mais um container, para os lixos não ficar exposto, né, para não ficar enfeiando a cidade. Então, para também que não fale mal dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito. Então, pedir aí para as pessoas responsáveis, não estou falando mal do pessoal que recolhe o lixo, não. O pessoal que recolhe o lixo, os caminhão, 100%, passa todos os dias na avenida, recolhendo o lixo certinho. Então, faltando um container ali, para o lixo não ficar espalhado, para não ficar feio para a nossa cidade. Então, também aproveitar, fiz várias indicações também, de um container ali na Avenida Geraldo Antônio Andrade, passando a linha no sentido área industrial centro, o Boituva em frente ao ITESP. Até agora não foi colocado o container e o lixo está no chão. Então precisa aí tomar cuidado, porque a gente está numa pandemia, mas a gente tem que cuidar. Não fala para a gente limpar as mãos, lavar as mãos, então a gente também tem que cuidar da nossa cidade e não deixar no lixão a céu aberto. A indicação número 170 é um pedido muito antigo sobre realizar a restauração da passagem em frente à delegacia, que dá acesso à rua José Calixto, lá no bairro Novo Horizonte. Em frente à delegacia tem um acesso que os moradores usam para ir no bairro Novo Horizonte e no Santo Antônio. Então esse acesso é um caminho que as pessoas passam, é chão batido. Quando chove, o local se torna muito escorregadio, não tem como passar. Como diz o ditado, fica um sabão na pedra. Então, perigo a todas as pessoas que passam lá, jovens, pessoas mais idosas, mulheres carregando crianças, mulheres com carrinho de bebê. Então, pedir à secretaria responsável ir até o local para fazer uma calçada, ou de concreto, ou do próprio asfalto, aí com 2 metros de largura, certo? Com uns 30 metros de comprimento ali, para evitar acidentes, certo? Porque ali é um acesso que passa muitas pessoas. Então, a gente, com esse vírus aí, o Covid-19, que temos aí, preservar ficando em casa, aqueles que podem. Mas os serviços também que correm perigo, as pessoas também têm que ser feitos. Então, aí, pedir à secretaria aí responsável para fazer uma calçada no acesso. Aqui, o senhor presidente, tem a vielinha lá que vai, o senhor pode ver. Ela não tem um pouco de mato, é chão batido, certo? Aqui você descendo na delegacia, você vai até a escadinha, daí você passa a linha e vai no bairro do Novo Horizonte. Então esse trecho aqui, quando chove, fica muito liso. Então, pedirei para a secretaria responsável para fazer essa calçada aí. Fica difícil falar mas temos que usar. Senhor presidente, quero agradecer também a Secretaria de Obras, que colocou trilho na Boca de Lobo lá na saída da Rua Costa e Silva, do lado esquerdo, com a Avenida Geraldo Antônio Andrade. Aquele velho ditado, a pedra dura, mas a água é mole, tanto bate até que fura. Quero agradecer muito por ter colocado os trilhos na Boca de Lobo, evitando acidentes, e o povo também agradece, porque passa muitos veículos para aquele túnel, automóveis, caminhão. Eu passo hoje, fui lá buscar a Noel, passei com o caminhão lá, fizeram acho que ontem, está lá o negócio preservado para ainda não pisar em cima, para não passar em cima, mas amanhã com certeza está tudo certinho lá. Então, agradecer aí, o que a gente tem que fazer é agradecer, certo? Aquele que não resolveu o problema. Demorou, mas quem sempre alcança, sempre espera, sempre alcança.
Senhor presidente, dias atrás fomos em São Paulo, eu, o vice-prefeito Leonardo Fulim e o Netinho, nosso amigo, fomos lá no Palácio do Governo com a deputada Maria Lúcia Amer, conversar com o senhor Marcos Vinoli, secretário de Desenvolvimento Regional, sobre os vários assuntos com respeito à nossa cidade de Iperó. Também fomos à Assembleia Legislativa, no gabinete da deputada Maria Lúcia Amer e também do deputado Ricardo Madalena. O que fizemos um trabalho aqui em Iperó junto com o vereador Alisson, trabalhamos com o Ricardo Madalena, deputado, e ele, através da secretaria, certo? Da Secretaria de Desenvolvimento Nacional, quero agradecer também ao senhor Vinoli, que ele liberou uma verba de R$100 mil para o recapeamento de 2 ruas aqui em Iperó. As ruas contempladas são a rua Minas Gerais, aqui na Vila Moraes, e a rua Vice-Prefeito Benedito Pires Rodrigues, lá no Jardim Gameiro. Então, a gente agradece o deputado aí, que a verba faz muito tempo que pediu, então cada um gostaria que fosse para a saúde, mas está vindo para o nosso município. A gente fez um trabalho bom para ele, eu com o vereador Alisson, certo? Então, ele deu muitas coisas para Iperó, ele deu asfalto da Bela Vista, deu ultrassom 4D que está no pé hoje. Então, aqui é só agradecimento hoje, senhor presidente. Quero que Deus abençoe a todos e vamos nos confinar, né? Eu sou de idade, então eu preciso ficar mais em casa. Fico o que eu puder, e aquelas pessoas que puder não saiam de casa, porque hoje a gente está bem e amanhã a gente não sabe, porque o vírus hoje é comunitário, não sabe de onde vem. Fiquei sabendo hoje, agora pela televisão, que até o governador do Rio de Janeiro já está com Covid-19. Então, vamos nos cuidar. Se a gente cuidar, a gente cuida dos amigos, cuida da nossa família e cuida do nosso povo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Peço ao vereador Sérgio Poli que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhoras vereadoras, Divani, Valéria, aos internautas que nos assistem pela TV Câmara, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, primeiramente, o uso da minha tribuna aqui hoje para falar justamente em relação ao domingo que se passou, domingo de Páscoa. Na realidade, é uma data da ressurreição de Cristo, e uma data que celebra a família, que se reúne nessa data. Infelizmente, neste último domingo, podemos ver aí que foi diferente em todas as famílias do Brasil, né, e do mundo. Na realidade, quando se comemora a ressurreição de Cristo, várias famílias perdendo seus entes queridos. Então, isso acredito que vai ficar gravado para sempre na memória, por toda essa pandemia que nós estamos passando, mas ficará marcado não só para nós aqui em Iperó, mas como toda a população brasileira, que sempre, nesse domingo, que comemorou-se a ressurreição de Cristo, e também tinha aí os seus familiares presentes em seus lares, fazendo a sua alimentação perante suas famílias. É triste, mas é a vida, é por ela que temos que passar e seguir em frente. Senhor presidente, nessa noite gostaria aqui
de agradecer a Vossa Excelência, em nome dessa Casa de Leis, a todos os funcionários da Câmara Municipal, aos vereadores, pelo excelente trabalho que Vossa Excelência vem conduzindo nesse legislativo, e dizer que, em nome da população de Peró, agradecer Vossa Excelência pela devolução dos R$220 mil que foram devolvidos aos cofres públicos do nosso município. Dinheiro esse que tenho a certeza que o prefeito municipal aplicará bastante na área da saúde, como Vossa Excelência mesmo citou no seu depoimento através das redes sociais, e também nas questões em relação às cestas básicas aí para o Fundo Social. Parabéns pela desenvoltura do vosso trabalho aqui nesse legislativo. A população agradece mais uma vez, e é assim que a gente precisa mostrar o trabalho do legislativo do nosso município. É de trabalho, independente de divergências políticas, é com ações acalorosas assim que a gente consegue construir um mundo melhor, uma população melhor. Senhor presidente, gostaria também aqui de atentar a alguns assuntos. Mesmo com essa pandemia que assola vários, ao mundo inteiro, e principalmente a nossa nação brasileira, e não diferente o município de Peró, estamos vendo que o prefeito municipal vem fazendo algumas ações fortes, sólidas, em combate ao coronavírus. Mas também gostaria de agradecer por ele estar atendendo algumas indicações e promessas que foram feitas à nossa população, que está sendo conclusos. Uma delas, recebi um áudio hoje, de um morador da rua Aidono Poli, da Aidono Poli, que já está sendo asfaltada. As demais ruas receberão as guias e sarjetas, que é Benito de Moura, Lalinha, Anita e Antônio Aciano, e também nos próximos meses aí vai receber o recap da rua Miguel Tavolaro Júnior. São ações que foram prometidas e, na medida do possível, conforme o governo do estado vem liberando as verbas para a empresa vem executando esse serviço. É assim que funciona o sistema. Não é na velocidade, sempre falei aqui que nós gostaríamos que todas essas ruas e demais ruas do município de Peró já estivessem asfaltadas, mas infelizmente nós somos travados pela burocracia e o sistema que nós dependemos do governo do estado. Governo esse, senhor presidente, que eu não trabalhei para o mesmo, pois era PSDB, e PSDB nunca foi minha praia, porque eu acho que o PSDB é um dos partidos que mais trabalha para os ricos e não para os pobres. Governo esse, senhor presidente, que às vezes usa-se da pandemia para fazer briga política do cenário que acontece em nosso país, junto ao presidente da República, e infelizmente causando aí um transtorno grande à nossa população. É sabido por todos que é uma guerra política, tanto das emissoras de televisão, que a gente vê diariamente na televisão, atacando o presidente Bolsonaro, e na que o governador Dória vem fazendo também aí na sua guerra política contra o presidente. Nós não estamos aqui para defender A e nem B. Eu acho que esses governantes, tanto o governo estadual como o governo federal, têm que olhar mais para a população brasileira com mais carinho, com mais afeto, com mais serenidade a vida dessas pessoas, e não misturar a política em relação no momento tão drástico que está o nosso país. Mas infelizmente não é assim que eles pensam. Tendo em vista que vários deputados já entraram com um pedido da doação, dos 2 bilhões do fundo partidário para que possam investir na saúde.
a maioria não quer. A gente tem um número de deputados que querem fazer a redução dos salários e cargos da Câmara dos Deputados federais, estaduais. A maioria não quer. São ações como essa que melhoraria muito mais o nosso país e principalmente as nossas cidades. Mudando de assunto um pouco, senhor presidente, passarei para a segurança pública. É notório e visível que já começou, antes mesmo de terminar a pandemia em nosso país, já começou-se a delinear um nível maior de criminalidade, furtos e roubos em todas as cidades do nosso país, e não diferente em Peró. Nessa semana, de sábado para domingo, temos uma loja de veículos aqui na cidade que foi tentada ser assaltada. O senhor tem também estabelecimento comercial, que nesses últimos 30 dias, se não me falha a memória, acho que teve 2 assaltos e uma tentativa de assalto. Então, é visível que muita gente começará a fazer esse tipo de furto, roubo em nossa cidade. E não, como sempre eu fiz aqui na Câmara, parabenizar a GCM municipal, através aí do comando do prefeito municipal, que faz um brilhante trabalho na nossa cidade. Quero parabenizar em especial hoje, como assim eu já fiz nas outras sessões, os demais guardas municipais, os GCMs, GVAS e o Marinaldo, que conseguiram prender o delinquente aí que tentou assaltar a loja de veículos Militão. Na próxima sessão estarei apresentando uma moção de congratulação aos dois e passando para vocês também a trajetória deles e a vida deles, de todos aqueles atos de criminalidade que eles já combateram no nosso município. Nós sabemos que vai aumentar. Eu acho que nós temos que tomar providências mais rápidas, mais sérias, cobrar aí tanto do poder executivo como do governo do estado, que aumente logo o número de guardas da GCM, que faça-se cortes, né? Aí vamos se dizer as férias dessas pessoas que vão entrar de férias, licença prêmio, enfim, nós vamos ter que ter um número maior de guardas, tanto da GCM como da Polícia Militar na rua. Peço a Vossa Excelência que, em nome dessa Câmara Municipal também, oficialize aí o governo do estado, para que possam ver com olhos melhor a cidade de Iperó, como nós temos um presídio em nossa cidade, para que ele também aumente o número de policiais militares, para que ele aumente também o número de viaturas no nosso município, que a maioria delas às vezes estão todas quebradas. E quando não estão quebradas, estão fazendo aí as diligências, transportando os presos do nosso município. Infelizmente, isso não é de hoje que acontece. A gente sabe que a Polícia Militar é precária no município de Iperó. Os delinquentes aí, os bandidos, esses maus elementos, estão mal acostumados, acabam chegando, sendo alguns, aqueles que são presos, chegam à delegacia, assina lá o boletim de ocorrência e vai embora para suas casas. E nós, que somos trabalhadores, que vivemos aí lutando pela população, nós estamos presos. Ou seja, é muito difícil dizer para os senhores, nosso país parece que está o inverso, né? Os presos ganham R$ 1.300, aqueles presos que assaltaram, que estruparam, que mataram, que roubaram. E o governo federal vai liberar R$ 600 para as famílias de baixa renda. Lamentável. Um país como esse, rico em todos os setores, e uma discrepância de opiniões para formar-se leis que não existem. Leis essas que deveriam ser o contrário.
numa pandemia como essa que passa o país, quem teria que ganhar mais são aquelas famílias mais necessitadas. Aquele pai, aquela mãe, daquelas crianças que mais necessitam. Agora, o preso que matou, o preso que roubou, o preso que estrupou, o preso que rouba todo dia, aí, ele, se ele estiver preso, ele ganha R$ 1.300 no nosso país. E ele tem atendimento nas suas celas ou nos hospitais das cidades. E as famílias do nosso município, carentes, vão ganhar R$ 600. Senhor presidente, isso não é favor que o presidente da República está fazendo. 1 milhão de cesta básica que o governador anunciou para dar para as cidades, não é favor que ele está fazendo. Isso é dinheiro nosso, dinheiro da arrecadação, dinheiro de imposto que nós pagamos, que é um dever de cidadania. Esses dois poderes, tanto do governo federal como do governo estadual, é ajudar as pessoas mais carentes, sim. Tanto o presidente da República como o governo estadual. Tendo em vista que no governo federal nós temos aí as Forças Armadas para ajudar a população. E no governo estadual, a Polícia Militar. Polícia Militar é essa que trabalha com frequência muito forte, mas são poucos remunerados, não tem equipamentos necessários, ou seja, é um desleixo com todos os impostos que nós pagamos. Como, senhor presidente, nobres pares, internautas que nos assistem, como que agora surge dinheiro para atender toda a população na área da saúde, surge dinheiro para dar cesta básica para todo mundo, surge dinheiro para comprar o EPI da China, surge dinheiro para comprar várias outras coisas. E antes da pandemia, não se liberava verba para ninguém, senhor presidente. Há 20 anos, como vereador, venho reivindicando melhorias para a nossa cidade e me atentando cada vez mais na política do nosso país. A política, sinceramente, é o inverso. Aqui os pobres pagam mais e recebem menos. Os ricos só veem os lados deles. Eu acho que está na hora, realmente, de nós se unirmos, não só Iperó, que Iperó é uma formiguinha perto do nosso país. Mas, se todas as câmaras municipais cobrassem, os seus deputados, se toda a população que votou no seu deputado mandasse um e-mail, uma mensagem, cobrasse seu deputado, juntos nós poderíamos mudar o nosso país. Não adianta eu, um simples vereador, estar falando aqui para uma população, seja ela de 30 mil habitantes que tem o nosso município de Iperó, e Sorocaba não fizer o mesmo, Tatuí, Poituva, enfim, todo o nosso estado e nosso país não fizer. Eu acho que está na hora de se unirmos, mostrar para a população por que fomos eleitos, mostrar para a população o trabalho que a gente tem desenvolvido em nossa cidade e dizer que nunca é tarde para ter fé e esperança de um país melhor. Saindo da segurança pública e demais fatos relacionados ao nosso país, senhor presidente, gostaria aqui também, como na sessão passada parabenizei e agradeci aos profissionais da saúde, hoje vim aqui para parabenizar e agradecer aos demais profissionais da nossa cidade. São eles os coletores de lixo, as pessoas que fazem a varreção nas ruas da nossa cidade, os motoboys que vêm fazendo aí o trabalho do serviço delivery, entregando aí os almoços, as jantas, as pizzas, né, que entregam nas residências, os frentistas de postos de combustíveis, as equipes de farmácia, as equipes de mercados, aos motoristas em geral da nossa cidade, sejam eles da saúde e demais que fazem entregas em outra cidade, a todos os motoristas que trabalham como caminhoneiros, as empresas e funcionários principalmente que ainda continuam trabalhando
gerando emprego, trabalhando pela nossa cidade, direto e indiretamente, aos produtores rurais que não param de produzir seus alimentos, para que esses alimentos cheguem até o SEASA, que cheguem até as famílias que mais precisam, com um preço com um valor mais acessível, e todo o setor da prefeitura municipal, mesmo trabalhando em recessão, em horário contingenciado, essas pessoas que estão lá diariamente fazendo o seu atendimento na luta aí contra o coronavírus, pessoas essas que às vezes, senhor presidente, não aparecem, todas essas que eu elenquei, não aparecem nas mídias sociais, mas sem elas nós não poderíamos viver. São pessoas essenciais na vida de toda a população, que estão todo dia no seu trabalho, que estão todo dia praticando bem, que estão todo dia em combate ao coronavírus, que estão todo dia fazendo a limpeza aí das nossas vias principais, fazendo a catação do lixo que nós produzimos. São essas pessoas que merecem o parabéns hoje e sempre por esse vereador. Então, na data de hoje, senhor presidente, fica aqui somente mais uma questão. A minha indagação aí, que nossos governantes, tanto federal, a gente vê várias piadinhas na rede social, uns que amam o governador do estado, outros que amam o presidente da república, e um fazendo chacota com o outro, e ninguém se preocupando de verdade que o nosso país está passando. Ou seja, é uma briga política miserável que esses dois estão fazendo com o nosso país. Miserável. Um defendendo o seu próprio bolso e o outro também, e seus ideais, né? Porque tanto um como o outro têm os seus ideais. Então, eu acredito que eles tenham que repensar mais aí na população de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, e não somente nas futuras eleições aí, tanto municipal como para presidente do nosso país e governo do nosso país. Meu muito obrigado, desculpe por estender muito, senhor presidente, mas eu tinha que falar isso na data de hoje. Uma boa noite e Deus abençoe a todos. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Não há mais ninguém, senhor presidente. Algum vereador ou vereadora que queira fazer algum registro, algum comentário? Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de pegar um gancho da conversa do nobre vereador Sérgio Poli, informar que hoje recebemos uma viatura nova através de uma emenda do deputado Vitor Lippe. Emenda essa que eu realizei um pedido no início do ano passado e chegou uma viatura nova para estar reforçando a segurança da nossa cidade. Mais algum vereador? Antes de finalizar, eu gostaria só de passar aqui alguns números. Acho que esse é o nosso papel enquanto representante popular. Não tem fórmula mágica. Isso que nós estamos vivenciando, estamos vivendo, é algo muito triste e muito difícil para todos os lados, tanto da questão humana, questão de saúde, falar em vidas, como no aspecto econômico. E concordo plenamente com o que já foi colocado aqui essa noite pelos vereadores que me antecederam, no sentido de que essa disputa e politizar esse momento agora, isso não vai trazer nenhum benefício em nenhum sentido. Já são 600 mil empresas que quebraram. Já são mais de 9 milhões de pessoas que perderam seu emprego. Então, se a situação já estava complicada num cenário com 12, 13 milhões de desempregados, a gente pode calcular com mais 9 pessoas que também perderam seu emprego com o início dessa pandemia. Hoje, de ontem para hoje, foram registrados mais 204 óbitos. Então, subimos aí aqui no nosso país para 1.532, o total de mortes pela Covid-19 no nosso país. Já são 25 mil
262 casos oficiais que foram divulgados no país, com 1.832 registros só de ontem para hoje. São Paulo é o que nós já sabemos, é o estado com o maior número de pessoas que morrem pelo coronavírus, já são 695 pessoas, seguida pelo estado do Rio de Janeiro com 224 mortes. É importante frisar esses números porque, como eu disse anteriormente, não tem uma fórmula mágica, já que é óbvio que as pessoas que estão na parte empresarial, elas querem honrar os seus compromissos, seja pagando os fornecedores e principalmente pagando os seus funcionários, pessoas também que têm suas famílias e que dependem desse salário para sobreviver, para colocar o sustento nas suas residências. E é natural que aquelas pessoas que hoje têm medo, e faz todo sentido ter medo nesse momento, e que permanecem nesse isolamento social, elas também prezam pela vida, prezam pela família, prezam pelos seus entes queridos, prezam pelos seus amigos. Então, ambos os lados, eu acredito que não tem um cenário assim, não tem alguém que esteja certo ou alguém que esteja errado. É lógico, é preciso buscar um equilíbrio desses números, tendo em vista que a miséria, o desemprego, a fome e a violência, que infelizmente nós vamos ter ainda como consequência de tudo isso, de todo esse desemprego e de todos esses impactos negativos desse isolamento, nós vamos ter um cenário ainda pior, com números piores. O nobre vereador que me antecedeu já colocou, inclusive, a questão aí das guardas municipais, a importância das guardas municipais, da polícia militar, nesse momento, tendo em vista que, infelizmente, por todo esse aspecto social vivenciado, nós sabemos que tudo isso contribui para o aumento da criminalidade, já que você pega um desemprego altíssimo, você pega pessoas sem perspectiva de futuro, pessoas que não têm perspectiva hoje de conseguir dar um sustento para a família, então, infelizmente, essas pessoas estão mais propensas a cometer crimes. Então, é um dado que nós precisamos deixar registrado e chamar atenção, porque, infelizmente, isso é uma consequência de tudo isso que estamos passando. Ouvi atentamente, vereador Sérgio, agradeço as palavras que foram direcionadas à presidência desta casa, com relação à devolução dos valores. Eu acredito que nós, nesse momento, não fazemos mais do que a nossa obrigação diante de todo esse cenário. É um cenário difícil, é muito fácil para algumas pessoas pedirem o isolamento social para que ficarem em suas casas, tendo os seus filhos, os seus familiares, condições de subsistir diante de todo esse cenário, seja no quesito de alimentação, seja no quesito de contas, aluguel, água, luz, enfim, todas as demais pendências. Como também nós não devemos generalizar e utilizar um discurso que, no sentido de manchar a imagem daquelas pessoas que defendem o isolamento, dizendo que essas pessoas não querem trabalhar, ou que essas pessoas, elas, por algum motivo, elas são vagabundas ou coisas do tipo. Tendo em vista todos esses números aqui, infelizmente, números que vêm aumentando no nosso país e principalmente aqui no nosso estado. Então, realmente é uma situação complicada. Ora, você pensa de uma forma, ora você vê uma reportagem e começa a fazer uma reflexão e pensa de uma outra forma. Então, é aquilo que eu disse e que eu volto a dizer. Acho que não tem certo e errado nesse momento. Com relação ao fundo eleitoral e fundo partidário, eu acho que já demorou para que todo esse dinheiro seja investido nas questões básicas do nosso país. Demorou. Não faz nenhum sentido o setor privado perder empregos, pessoas na miséria, pessoas passando dificuldades, e o setor público, pegando aí como exemplo um senador com 50 assessores.
Então, realmente é um absurdo. Acredito que o poder público tem a obrigação de rever tudo isso e aproveitar esse momento e cortar na própria carne e dar exemplo para todas essas pessoas que hoje passam dificuldades. Então, eu sou totalmente a favor que se use esse fundo eleitoral, fundo partidário, para que seja atendida as pessoas, principalmente aquelas pessoas, aquelas famílias que estão aí em situação de vulnerabilidade. Com relação ao nosso município, importante parabenizar todas as ações do Executivo Municipal, que vem aí ao encontro do que essa Casa de Leis, os nobres vereadores, acho que todos sem exceção, com a parcela de contribuição, com pedidos, via indicações, via ofícios, solicitando aí uma contribuição para que esses impactos que hoje existem e que provavelmente tendem a aumentar, eles sejam diminuídos e que essas pessoas aí elas tenham esperança de que, com fé em Deus, essa crise há de passar o quanto mais rápido possível. É uma enxurrada de informações, eu fico imaginando a população completamente desorientada, porque nós também sentimos na pele o que é essa enxurrada de informações, mas tem algumas coisas que é importante a gente repudiar. E eu, nesse momento, ouvindo todas essas informações, eu gostaria de repudiar o ato do médico hoje responsável pelo Estado de São Paulo, o senhor Davi Wippe, já que foi perguntado num programa de televisão com uma grande audiência nacional, e se negou a dizer o que o mesmo usou, ou o medicamento que ele tomou para que tivesse a sua vida salva do Covid-19, do coronavírus. Eu acho que isso é um desserviço para a população, já que nós estamos todos aflitos, pessoas aí com doenças psicológicas, doenças de depressão, e uma pessoa que para salvar vidas e para orientar a população, para que deixe a população mais calma, se negar a prestar esse tipo de informação. Ou seja, ele está salvo, então o restante que corra atrás. Foi mais ou menos isso o que eu consegui compreender dessa sua fala desastrosa, no momento em que quis omitir se realmente usou ou não usou a hidroxicloroquina, que afinal de contas não é um medicamento do Bolsonaro, não é um medicamento de Dória, não é um medicamento de ninguém, é um medicamento que já existe no mercado há muito tempo. Então, diante dessas afirmações e diante do uso político de uma situação tão complicada como que é que nós estamos vivenciando, é um absurdo ficar nessa disputa de quem vai receitar, de quem não vai receitar. Se isso tem dado resultado, use o quanto antes, e use inclusive antes mesmo do resultado, já que nós sabemos de todas as dificuldades que tem com relação aos testes. São 14 dias de espera. Então esse número que hoje já está em 25 mil casos oficiais, nós podemos ter a certeza que esse número é bem maior. Infelizmente, esse número é bem maior, porque existem inúmeros, mais de 20 mil pessoas aguardando o exame, o resultado dos exames. Então, realmente é uma situação complicada, é uma situação onde acho que todos remando no mesmo sentido, já existe uma dificuldade grande e as consequências econômicas serão devastadoras. Infelizmente, estudiosos aí dizem que pelo menos nos próximos 2 anos nós não voltaremos a ter o crescimento que estava planejado para esse ano. Então, mais uma vez eu queria agradecer a todos os vereadores. Eu acho que a Câmara Municipal tem tomado todas as medidas que estão ao nosso alcance e como medida, hoje tomamos mais uma medida na confecção e na aquisição dessas máscaras, que diante de tantas informações, essa pelo menos é uma informação séria e é uma informação que realmente dá resultado, que é o uso das máscaras, seja no comércio, seja nas filas das lotéricas, dos bancos, enfim, no ir e vir das pessoas, que até isso
o governador de São Paulo vem de forma arbitrária e completamente inconstitucional, querendo proibir até isso, querendo controlar a vida das pessoas agora através de aplicativos. Realmente são coisas absurdas que a gente vem vivenciando, e não adianta querer forçar a população a fazer nada. Nós temos várias campanhas aí, acho que a campanha do tabagismo já é um exemplo disso. Muitas pessoas sabem que o tabaco causa câncer, causa morte, e continua fumando. Então, assim, esse é um direito de escolha de cada um. Do mesmo jeito que, diante dessas campanhas, nós tivemos um número gigantesco, reduzidos, de pessoas que acabam utilizando do tabagismo. Mas isso daí são campanhas orientativas, e não querer forçar as pessoas goela abaixo, cometendo aí algo que nós, vamos dizer assim, nós não vimos, mas com certeza as pessoas mais velhas acabaram vendo isso aí em épocas de ditadura. Então acho que não é por aí. Acho que o governador tem cometido vários excessos, e esse é mais um dos excessos que o mesmo cometeu. Então torcemos mais uma vez aí para que instaure de uma vez por todas aí esse diálogo construtivo entre todas as esferas, seja no executivo municipal, no governo do estado e também na União. Senhor presidente. Pois não. Antes de terminar, eu sei que não é regimental, mas pode, se alguém quiser fazer mais algum comentário em cima da fala, pode ficar à vontade. O assunto é bastante pertinente, e eu acho que através das ações que a Câmara vem fazendo, nós podemos ainda contribuir um pouco mais. Peço desculpa primeiro por ferir o regimento, mas eu sei da benevolência de Vossa Excelência, que deixa aí todo o espaço livre para todos os vereadores que possam querer debater após a sua fala. Eu esqueci de colocar alguns trechos na minha fala, para a gente oficializar alguns órgãos aí, órgãos esses, senhor presidente, que ganham um grande dinheiro com a nossa população, que são as instituições bancárias do nosso município, os bancos. Ou seja, nós temos aí Santander, o Bradesco, né, e o Banco do Brasil. Nós deveríamos aí encaminhar através de ofícios para... Eu diariamente, aí, quando a gente passa nos bancos, na fila lotérica, a gente vê bastante senhores, senhoras, crianças nas filas para receber tanto aí o repasse aí do governo federal, e como outras vão pagar algumas ações. Gostaria que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores, encaminhasse um ofício para que essas instituições fornecessem aí, que eles têm um poder aquisitivo muito grande, senhor presidente, de fornecer máscaras aos seus clientes. Deixar uma pessoa na frente do banco, lá disponível, entregando as máscaras para quem for entrar dentro do banco, e para quem estiver na fila também para receber. Eu acho que isso é de suma importância para a nossa população, e terá um custo para os bancos aí que tem grande arrecadação, que nós pagamos juros, taxa de juros altas, é pequeno para eles o investimento. Então, eu acredito que é mais uma tentativa, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir fazer uma instituição pública a tomar esse conceito, mas eu acredito que num momento como esse, nada nos impede de pedir. Pedir é o nosso papel. Então, peço que Vossa Excelência faça esse ofício aos bancos da nossa cidade, inclusive a lotérica também, que tem um número grande de pessoas frequentando esses lugares. E também esqueci de concluir a fala quando eu agradeci aos profissionais da limpeza, as pessoas que fazem a varrição na rua, aos catadores de lixos, recicláveis, enfim, tudo mais, que seja ele contratado pela prefeitura municipal ou pelas empresas terceirizadas do nosso município, que forneçam também máscaras a esses profissionais que estão aí no dia a dia, no decorrer aí, trabalhando pela nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pois não. Só para a gente finalizar, para mim finalizar, quando eu usei a tribuna, eu falei, aquelas pessoas que puder ficar em casa, ela fica em casa.
Agora, aquelas que não puder ficar em casa, elas têm o seu serviço, têm o seu dever, têm a sua família para tratar, ela tem que trabalhar, certo? Então, por exemplo, eu falei que eu sou idoso, eu posso ficar na minha casa, mas algumas vezes, hoje eu trabalhei, certo? Hoje eu fui trabalhar, eu fiz 2 viagens de areia até, eu comentei lá que eu fui buscar areia no Porto do Hélio. Então, eu não estou dizendo que é para todo mundo ficar em casa, eu estou dizendo aquelas que puder ficar, que ela fique, porque o vírus ele é comunitário, ele pega todo mundo. Então, aquelas que tem que trabalhar, que ela use máscara, certo? Que a gente tem a cidade de Porto Feliz, certo? Eu fui outro dia em Porto Feliz pegar um mecânico ali, eu não entrei na cidade de Porto Feliz, ela é toda fechada, Porto Feliz. E todo mundo tem que usar máscara, decreto do prefeito. Então, você vê em Porto Feliz, eles têm 3 casos, né? Hoje nós temos 3 casos, mas não confirmados, em Peró. Então, eu só gostaria de dizer que não é o Neno que está falando, certo? Que as pessoas que puder ficar em casa, elas fiquem em casa. Aquelas que não puder, que elas vão trabalhar, mas tenha cuidado para não contaminar as outras pessoas. Use máscara, use álcool gel. E isso que o vereador Sérgio falou é importante. Até eu fui do banco esses dias, falei com o gerente, falei isso para ele. Não pode entrar dentro do banco, que ele colocasse álcool gel ali fora, onde que tem as máquinas, certo? Os caixas eletrônicos. Daí ele falou que ia providenciar. Então isso daí é muito importante, certo? Também eu falei do lixo, mas eu falei que não eram os lixeiros, porque sem ele nós não vive, né? A gente tem que dar valor ao nosso pessoal que trabalha no lixo, certo? E dar todos os kits que eles precisam, né? Não é desde hoje que eu sou vereador, há muito tempo eu fiz requerimento de uniforme, de luvas, de botas, essas coisas, porque há tempos atrás tinha uma pessoa que hoje é aposentado da prefeitura, que ele catava lixo de chinelo na rua, não tinha uma botina para servir. Então, eu acho que hoje não é parte da prefeitura, não é funcionário da prefeitura, é terceirizado, mas tenho certeza que eles têm todos esses itens para eles não colocar a vida dele em risco, fazendo um favor, um serviço que é necessário para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Eu entendi perfeitamente, nobre vereador. É que o que acontece hoje já tá difícil. E é só importante que todos respeitem todos os posicionamentos. É isso que eu quis colocar, porque existe, assim, cada um reage de uma forma, né? E não tem, foi como eu já falei aqui inúmeras vezes, não tem alguém que esteja certo ou que esteja errado. Ninguém está preparado para uma situação de colocar algum familiar em risco, ou colocar algum filho em risco, ou colocar seu pai, ou sua mãe, ou as pessoas que já estão nessa faixa de risco, diante de toda essa situação. Então, cada um reage de uma forma. É lógico que nós temos aí vários profissionais que continuam trabalhando, fica até difícil eu, como comerciante, e principalmente trabalhando dentro de um comércio de serviço que continua trabalhando, ou seja, um trabalho que bem ou mal a gente continua com as portas abertas e continua faturando, mesmo que menos do que dias normais, mas enfim. Então é difícil a gente colocar um parecer, porque daí de repente você fala assim para o pessoal, fique em casa. O pessoal fala, para você ficar em casa é fácil, você tem ganho, você tem o pessoal trabalhando, as suas filhas quando querem alguma coisa liga para o Disque Pizza, Disque Lanche, ou Disque qualquer outra coisa, entendeu? Então assim, são situações e situações. Então realmente você tomar um posicionamento como sendo certo diante de todos esses números é muito complicado. Você tem um número de pessoas indo a óbito, falecendo, pessoas que não estão tendo nem a oportunidade de fazer o velório, e você tem também um país aí quebrado, com 9 milhões de desemprego já, entendeu? Com mais os 12, 13 que a gente já tinha antes dessa pandemia. Então, ou seja, realmente é uma situação de desespero. Então, acredito que é ter o bom senso
acredito que até mesmo o próprio ministro da Saúde vem se contradizendo diretamente. Inclusive, eu vi a reportagem no último domingo, onde ele falou que o Ministério da Saúde continua trabalhando normalmente e não tem nenhum caso de coronavírus dentro do Ministério, que é composto por inúmeros funcionários, mas que eles estão tendo o quê? Estão tendo cuidado, o distanciamento, o uso de máscara, higienização das mãos. Então, ou seja, até ele se contradiz, porque no mesmo momento que ele defende o isolamento de todo mundo, ele diz que o Ministério continua trabalhando e que é justo que esteja trabalhando, porque dependemos do Ministério da Saúde para que possa salvar as vidas, e que não possui nenhum caso dentro de todo o Ministério, composto por milhares de pessoas. Então, realmente, são tudo achismo. Então, ninguém tem a receita mágica para resolver essa questão, e fica cada um dizendo alguma coisa, mas o mais importante é que respeite todos os posicionamentos. Não é porque a pessoa não quer trabalhar que a pessoa é vagabunda, ou que a pessoa tem o direito de, num momento difícil como esse, ter medo também. Mas as pessoas que querem trabalhar, que possam trabalhar também, com os devidos cuidados. Mais alguém? Não. Então, acho que nada mais a tratar. Convoco os vereadores, as senhoras vereadoras, e convido a todos os internautas para a próxima sessão ordinária do dia 28/4/2020, às 19 horas. Lembrando que a próxima terça é feriado, nós não teremos sessão ordinária. Esta sessão está encerrada, um bom retorno a todos, fiquem todos com Deus.